Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 16 de setembro de 2016. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Sexta-feira é dia de Agenda do Porto, onde discutimos questões relacionadas ao maior porto da América Latina. Conosco está o empresário e consultor Maxwell Rodrigues, que já se tornou aqui o nosso comentarista do Bom Dia Baixada de toda sexta-feira. E o nosso convidado de hoje especial é Everandi Cirino, presidente do Sindaporte. Vamos às notícias do dia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a denúncia do Ministério Público Federal que o acusa de ser o comandante máximo da Lava Jato. A acusação também afirma que Lula recebeu 3.700.000 reais em propina. O ex-presidente disse, provem uma corrupção minha que irei a pé para ser preso. E também declarou que a consciência dele está tranquila. Para Lula, a lógica de coletivas de imprensa, como a do Ministério Público Federal, é dar manchete. E vamos já discutir esse assunto, que foi o assunto de ontem e continua sendo o assunto de hoje. Mas antes de mais nada, queria agradecer a presença de vocês aqui no programa. Cirino, obrigada por ter vindo aqui no programa. Maxwell, sempre um prazer receber você. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Essa declaração do Lula, para a gente abrir o programa aqui, é a declaração que não adianta, né? Vamos até falar novamente para você de casa. Provem uma corrupção minha que irei a pé para ser preso. Ele quer convocar uma multidão, porque isso é algo que já é previsto, mas a gente sabe que até conseguir provar, chegar e tudo mais. Cirino, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Maxwell, Paulo. Não, o Lula é profissional em marketing da entrevista. Mas uma coisa é claro, eu acho que foi frágil, né, a denúncia que o Ministério Público apresentou, né, já estava sendo divulgado no meio de informações da imprensa em geral aí, as mesmas coisas. Eu acho que o Ministério Público cometeu um equívoco a tratar o Lula igual trata com os demais que não têm exército. O Lula tem soldado, né, tem seguidores. O Partido dos Trabalhadores é o único partido que consegue mobilizar a militância. Os demais partidos só tem cacique, tem poucos índios. O pessoal que é simpatizante dos demais partidos só se mobiliza quando é convocado, não tem essa vivência de movimento social. E o Lula e o PT têm. Então, como o Ministério Público requentou, falou as mesmas coisas, eu acho que o Ministério Público pode dar um tiro no pé se não conseguir provar tudo que ele está colocando. Inclusive, tem uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo que não considerou o Lula como proprietário do imóvel do Guarujá. Então, nós vamos acompanhar isso aí. Se o Lula for inocentado, é a eleição de 2018 garantida. Maxwell, bom dia. Bom dia, Paula. Concorda? Acho que na verdade, ele tem muita convicção de que não vão encontrar provas nenhuma, né? Eu acho que o discurso dele é um discurso bastante bem elaborado. E o Lula provou isso ao longo dos 8 anos, principalmente, que se manteve no poder, principalmente com a capacidade que ele tem de se comunicar com a população. No meu entendimento, eu acho que o Ministério Público ele cometeu um pequeno equívoco a transformar, principalmente, essa acusação num grande show, porque ele deu combustível. Né? E aí, esse combustível é um princípio que, principalmente, não só o Lula, mas como todos os aliados, sabem utilizar muito desses combustíveis para inflamar todo um discurso. Isso foi feito com bastante propriedade. A gente precisa também ter um entendimento que o discurso também do próprio Lula é um discurso bastante esvaziado hoje. Ele não tem mais aquele poder de penetração que nós víamos aí há tempos atrás. O próprio discurso dele foi publicado ao vivo até pela mídia, até pelas redes sociais, em virtude dos aplicativos que nós temos hoje, eu tomei o cuidado até de acompanhar isso. E o volume de mensagens contra o próprio Lula era um volume monstruoso dentro desses próprios aplicativos. Então isso demonstra que o discurso dele está bastante esvaziado. Além disso, a gente precisa ter um entendimento que principalmente os últimos presidentes e os últimos tesoureiros do PT, eles foram todos e
estão todos condenados e cumprindo pena em função dos crimes que foram cometidos. E aí a gente começa a fazer uma análise de que o crime também cometido pelo próprio Lula é um crime social, ele não é um crime só jurídico em virtude das leis. A própria população, uma boa parcela dela, né, não estou falando daqueles soldados, como foi bastante bem colocado pelo Quirino, mas uma boa parcela da população, e cada vez esse percentual aumenta mais, se encontra bastante revoltada com tudo isso. Então isso é um crime contra a própria população. Como eu disse inicialmente, você pode perceber, o Disseu, o Delúbio Soares, outros atores que também estavam envolvidos ali, até propriamente no comando do PT, cometeram uma série de crimes e foram ilícitos em relação a uma série de processos. E isso demonstra principalmente que o chefe de toda essa tribo, vou usar a analogia do Quirino, não pode não ter conhecimento disso. É muito difícil que isso aconteça. Eu não consigo ter o entendimento que um tesoureiro de um partido chegue a um candidato, a um presidenciável e diga, olha, eu arrecadei 20 milhões de uma companhia. E esse candidato a presidente não tenha pelo menos a curiosidade de saber de onde vem esse recurso. Então, o discurso é muito falho e eu acho que o Ministério Público, por ter feito também todo esse show, ele está muito bem embasado. Haja vista hoje que principalmente as ações não só de Ministério Público, mas também como da própria Receita Federal, estão embasadas em uma série de dados que foram analisados a priori. A gente percebe que as denúncias, elas não são denúncias vazias, elas estão embasadas. Então nós temos que esperar o próximo movimento do Ministério Público para ter o entendimento de que mais coisas estão vindo por aí, Paula. Bom, a declaração "não temos prova", mas temos convicção, viralizou aí na internet na última quarta-feira, né, Max? Você concorda que isso é fato? Você concorda com essa declaração? Na verdade, a gente precisa, mais uma vez, ter cuidado, principalmente com tudo aquilo que é publicado nas mídias sociais. Isso é uma montagem do depoimento que foi feito em relação a duas situações distintas, onde em uma delas o procurador disse que não tinha provas e em uma outra situação, em um outro contexto, foi feito um outro posicionamento. Fizeram uma montagem dessas duas situações e publicaram isso na internet. Quem acompanhou, principalmente, o discurso do procurador, sabe fielmente do que ocorreu naquela situação. Então, nós precisamos ter, novamente, cuidado com aquilo que é publicado na mídia social, porque ela vem ao encontro dos interesses individuais, principalmente da defesa do ex-presidente Lula. Concorda, Cirino? Essa declaração viralizou, isso deu pano para manga. Eu, companheiro aqui, eu não sou da geração WhatsApp, internet, não sou. Mas ontem assisti um vídeo com um companheiro meu, vice-presidente do sindicato, João de Andrade. Ele recebeu um vídeo onde tinha uma montagem de uma matéria de uma TV local e do pessoal do Guarujá. E apareceu um rapaz dizendo que tinha propina nos políticos da região, quase todos os políticos, todos. E era montagem. Então, hoje, a imprensa, né, divulga um assunto e o pessoal consegue fazer aquelas montagens. Eu acredito que só por intuição, só por eles imaginarem, eu acho que não dava para fazer toda aquela propaganda, aquele marketing da indiciamento do Lula. O pedido de indiciamento que o Lula não foi indiciado. Não está respondendo processo ainda, está só sendo encaminhado. Eu acho que a única possibilidade do Lula ter que responder é no caso da mudança. Com todo respeito ao Ministério Público, né, com tudo que está sendo divulgado, na mudança é a única, eu acho que ele está deixando passar batido uma coisa que é pequena, que pode se transformar grande, porque pessoas públicas não podem receber doação ou contribuição permanente do jeito que está sendo arrolado no Ministério Público. Eu acho que é a única. Na questão da casa, já foi divulgado várias vezes que não tem. Agora, como o companheiro falou aí, muitas vezes o presidente, eu sou presidente do sindicato que eu tenho 5 mil sócios. 5 mil sócios pagantes, eu gosto de falar isso aí.
espontaneamente não é obrigado a pagar, são sócios porque construíram a história do sindicato. O pessoal do Porto, eles são seguidores dos sindicatos. Todos os portuários, todos os sindicatos, 100% da categoria é sócio. 100% da categoria. Agora não está sendo muito por causa dos novos pessoal concursado, esses não têm a mesma afinidade com o sindicato que tinha o pessoal. Então, nós temos que tomar muito cuidado do que coloca. Que, por exemplo, a única coisa que eu não gostei do Lula ontem da declaração dele, que conseguiu deixar a imprensa, a população quase toda, 1h30 assistindo ele. Então, ele é bom. Ele é bom, 1h30. Foi ele dizer que no tempo que ele era sindicalista, ele não tinha reeleição, só tinha uma. Eu não gostei disso porque eu já estou várias reeleições no sindicato. Fora isso, o Lula foi perfeito para mobilizar a categoria, para mobilizar os trabalhadores, o pessoal de baixa renda, que muitas vezes é levado para ele uma situação que não é verdadeira e transforma a mentira em verdade. Isso é uma realidade que acontece com nós. O Ministério Público não deveria fazer todo aquele procedimento que fez antes de ter concluído o processo na íntegra. Agora, eu concordo com todos aqueles que avaliam tecnicamente que o Ministério Público não iria na televisão fazer uma coletiva sem ter algo concreto nas mangas. Eu acho que o Ministério Público só deu um sinal e deve ter, mas na sequência, por isso que o Lula falou lá, vocês podem prestar atenção que ele falou assim, só espero que vocês não continuem falando para construir uma mentira, refazendo outras mentiras. Então, ele já deu um sinal que o Lula também imagina que o Ministério Público está fazendo conta-gota, está dando notícia de conta-gota, porque a mídia gosta disso. Vai sair nas revistas do final de semana, a capa vai ser só o Lula. Mas a estratégia é boa, Quirino, e essa estratégia é uma estratégia que foi adotada até pelo próprio Moro, né? O Moro, ele lançava pequenos tópicos, pequenas acusações, para que propriamente o Partido dos Trabalhadores e a defesa do Lula tivesse alguma ação. É como se fosse um jogo de xadrez. E eles foram bastante inteligentes nesse sentido, e acho que continuam sendo, principalmente porque a defesa não tem o pleno conhecimento da ação. E muitas vezes a própria defesa acaba se delatando em função de tentar, de alguma forma, articular uma defesa que seja plausível. Então, eu acho que o Ministério Público, nesse sentido, foi muito inteligente. E ele continua sendo, não só a defesa do Lula, mas como outras defesas, principalmente em relação aos delatores, que a gente já viu na Lava Jato, tentaram, de alguma forma, contornar as ações estratégicas do Moro e não conseguiram. Muito pelo contrário, se perderam nessas ações. Eu acho que o Ministério Público vem adotando a mesma estratégia, que é uma estratégia extremamente inteligente. Alguma estratégia o Ministério Público tem, isso é fato. Ele não vai na televisão passar informações para a população brasileira baseado em informações vazias. Então, acredito eu que ele também esteja dando corda para o próprio Lula se enforcar, mas a questão é o que a gente comentou agora há pouco, ele está muito bem preparado, ele tem um exército de marketing atrás dele que está tomando alguns cuidados, mas em outros existem alguns deslizes. O governo deve retirar das agências reguladoras o papel de elaboração de editais e contratos de concessão. Segundo fontes do governo, a mudança será publicada nos próximos dias. A proposta é que os editais e contratos sejam elaborados pelos ministérios e que as agências sejam fortalecidas no papel de fiscalização e regulação das concessões. Também ficará com os ministérios a operação dos leilões. O governo diz que o objetivo é fortalecer as agências e não reduzir a importância delas. Eu pergunto direto para o Max. Você concorda, Max? Você acha que isso deve impactar aí as questões, por exemplo, como a dragagem do Porto de Santos? Nós já mencionamos isso em outros programas e eu acho que a ação ela é extremamente acertada. Mas temos de ter a preocupação de que o governo federal venha a fortalecer essas agências para que elas possam exercer um papel de fiscalização. Eu costumo dizer que hoje, principalmente as agências, elas não têm o profundo conhecimento técnico para fazer, por exemplo, uma constituição de um processo licitatório para a elaboração de uma PPP. Ela tem que buscar este conhecimento
conhecimento com outros atores para que ela consiga desenvolver esse processo. Então, nada mais correto do que internalizar isso dentro do Ministério para que o Ministério possa fazer a relação de política. O que é política? Política é cuidar dos interesses mercadológicos, não só internos e externos de uma nação. Então, se o Ministério conseguir fazer isso, ou os ministérios conseguirem fazer isso com bastante propriedade, eu acho que nós possamos ter uma grande oportunidade de investimento de fora do país, principalmente nas questões de infraestrutura e outras situações que nós necessitamos. Mas aí temos que ter um cuidado e fazer uma grande ressalva. É de suma importância fortalecer o processo de fiscalização e auditoria dentro das agências. Se esta for a agenda, eu acho que esta é uma das ações extremamente acertadas do governo federal. Concorda, Eu concordo. A agência tem papel de fiscalizar. A agência não tem nem contingente. Eu posso falar sobre a ANTAC, né? Por exemplo, tirando por analogia, a ANTAC, eu não conheço as outras agências. A ANTAC eu conheço porque o envolvimento dos trabalhos portuários do Porto de Santos tem muito a ver com a ANTAC. Eles não têm contingente, não têm quadro. Algumas atividades que é papel da agência é feito por exemplo, no Porto de Santos, pela CODESP, a fiscalização é feita por empregado da CODESP, que não tem um poder de fiscalização, não dá para multar. Então, eu acho que isso é um acertado. O que eu fico preocupado é que nem todo ministério tem uma estrutura, não tem um departamento jurídico preparado para essa mudança. Eu acho que vai precisar preparar os ministérios para que tenha um departamento jurídico muito atuante, muita relação muito próxima com o Tribunal de Contas da União, porque o que atrapalha as licitações é os concorrentes. Por exemplo, quando ele se sente prejudicado ou perde a licitação, eles entram com várias ações judiciais e, dando como exemplo, você deu o exemplo da dragagem do Porto Santo. Por que a dragagem do Porto Santos não acontece? Porque toda vez que tem uma licitação, um dos concorrentes que perde o contrato, ele entra com ação, depois a ação vai durando vários anos e aí vai fazendo contrato emergencial, e o contrato emergencial não tem culpa do presidente da República, mas o contrato emergencial nós temos uma tese que vem de dificuldade para ter facilidade. Então, esse contrato emergencial acontece isso. Pode ser, com essa mudança do governo, diminua essas ações contra o processo de licitação. Concorda, Max, com essa falta de preparo? O que acontece com a estrutura licitatória? A gente fala muito isso, né? E a lei de licitações é uma lei bastante antiquada, né? Por que eu digo antiquada? Porque o mercado mudou, o mundo mudou e a gente precisa ter a mesma velocidade. Quando eu falo aí na relação principalmente mercadológica, até para que os telespectadores entendam o que é mudança, por exemplo, hoje qual é a maior companhia, né, de filmes no mundo? É o Netflix, que não produz nenhum filme. Qual é a maior companhia que gera conteúdo e mídia no mundo? É o Facebook, que não produz conteúdo. Qual é a maior companhia que vende sistemas, softwares no mundo? É a Apple e o Google, que não produzem essas aplicações. Eles não têm essas aplicações em linha de produção. Então, essa relação mercado, ela mudou. E, principalmente, essa mudança afeta diretamente essas legislações muito antiquadas. Esse modelo que nós temos hoje na Lei 8666, que é o modelo de licitação que a gente tem, obriga que todos os órgãos, quando venham a construir uma licitação, façam todas as especificações necessárias. É como se eu tivesse uma necessidade de comprar uma mesa, e aí eu tenho que dizer qual é a madeira, a cor da mesa, eu tenho que dizer como é que ela é feita, a estrutura, e assim sucessivamente. Como os órgãos, até colocado muito bem pelo Cirino, não tem conhecimento técnico para isso, ele tem que ir no mercado buscar essa informação. E quando ele vai buscar a informação no mercado, muitas vezes ele busca com uma empresa, com outra, mas não busca com a terceira empresa. E essa empresa, quando sai o processo licitatório, ela se sente prejudicada. E aí ela vai lá e impugna. E isso vira um ciclo vicioso que não termina. E você não tem a capacidade de contratação do serviço. Então, o modelo de licitação precisa ser repensado, a fim de dar celeridade em tudo aquilo que o país precisa. Eu tenho um entendimento que esta notícia, esta pauta, principalmente de fazer a transição da agência, principalmente para os ministérios, talvez seja um dos movimentos para repensar o modelo de contratação pública no Brasil.
Bom, falando em contratação pública, o governo aprovou a medida provisória no Congresso Nacional que vai dar uma mudança no serviço público, né? Tanto do federal, estadual e municipal, que é os cargos de confiança, cargos de assessoria, ser preenchido por funcionário de carreira. Isso aí deve diminuir um pouco. Por exemplo, o que eu passo isso na Codesp, antes a Codesp tinha 20% só de cargo de pessoa de confiança de fora da empresa, né? Era indicação política. Hoje já estamos atingindo um número de 41% de indicações políticas. Então, eu acho que, por analogia, trazendo esse projeto que foi aprovado na Câmara e vai passar pelo Senado, for aprovado, dá para os movimentos sociais, os sindicatos, as centrais, tentar apresentar uma emenda que todas as empresas públicas, economia mista, direta e indireta, tenham o mesmo tratamento, ou seja, limitar os cargos de confiança ser no cargo de carreira concursado. Aí evita ter tendência em todos os processos de licitações. Eu posso te falar que tem tendência, porque tem quase todos os processos de licitação de grandes valores no Porto de Santos, sempre tem questionamento jurídico. E o jurídico, eu costumo dizer que o parecer jurídico é de acordo com quem encomenda. Eu quero um parecer jurídico, como é que você quer? Então, me dá um parecer jurídico do jeito que eu quero. Esse é eu fico na brincadeira colocando, porque na Codesp, que é a maior empresa do sistema portuário do Brasil, da América do Sul, é o maior porto de Santos, e nós temos uma dificuldade na dragagem, cria-se muito embaraço para os operadores, para os trabalhadores. Muita gente não imagina que os trabalhadores, assim como os empresários, são prejudicados com a falta da dragagem. Além de que a população de Santos está percebendo agora, nessas últimas enchentes, que pode ter reflexo. A falta da dragagem ou fazendo a dragagem não de forma adequada está trazendo reflexo para a população, principalmente da ponta da praia, mas já acontecia isso na área da Zona Noroeste, mas pouco divulgado pela imprensa. Agora, como está acontecendo na ponta da praia, e aí o pessoal está dando mais atenção para a questão da dragagem e o reflexo da dragagem na cidade. Essa mudança nos cargos de confiança, como é que você percebe isso, esse cenário? Eu tenho uma preocupação só de não estarmos fazendo muita fumaça, né, querido? Porque eu acho que os cargos de confiança, principalmente, eles não podem estar relacionados ao board das companhias, ou seja, diretamente à diretoria, à presidência e assim sucessivamente. Porque senão eu mudo a estrutura, que é uma estrutura de média para baixo, mas eu não mudo a direção, eu não mudo o poder. Eu acho que esses cargos, principalmente de diretoria e presidência, devem ser cargos técnicos. As pessoas devem ter conhecimento para ocupar aqueles cargos e estarem capacitadas para isso. E não virem direcionadas a uma indicação política. Ou seja, para que eu seja diretor operacional, por exemplo, de uma Codesp, eu tenho que ter formação para isso. Para que eu seja presidente, por exemplo, de um órgão como a Codesp, eu tenho que ter um histórico profissional relacionado a isso, passado por outras diretorias e assim sucessivamente. Fazendo uma analogia com o caso da licitação, hoje muitas licitações saem no mercado e essas licitações elas exigem a capacidade profissional das empresas homologadas pelo CREA ou por outros órgãos. Então, para que ocupem cargos também decisores, as pessoas devem ter conhecimento e capacidade para isso. Senão, nós vamos estar fazendo mais fumaça nesse processo todo. Deixa eu explicar o seguinte. Eu também concordo, eu não concordo, né? Porque o sindicato, ele representa os seus associados, os empregados da empresa. Então, não tem como você não ter uma bandeira, sendo corporativista, de defender que todos os cargos de gerência, superintendência, seja da empresa, categoria, que conhece, que vive o dia a dia. Mas eu também não posso deixar de entender que os dirigentes da empresa, quando chegam, ele tem que ter pessoas de confiança deles. Agora, a falta de ter um controle, uma limitação é que eu não concordo. Então, eu citei aqui, Porto de Santos tinha 20% só de pessoas de fora. Hoje tem 41%. Se não usar um critério de regulamentar isso, vai chegar um tempo
Vai chegar logo, logo, algum iluminado presidente e diretor da empresa que vai chegar a 50%. Então, isso é importante. Agora, com referência ao cargo de diretor, foi promulgada uma lei 1303, que agora essa lei foi promulgada, ela já vai determinar que os dirigentes de empresa pública têm que ter conhecimento técnico, tem que ter formação para aquela atividade, não pode ser dirigente sindical, não pode ser militante partidário ou dirigente partidário, não pode ter participado no processo eleitoral nos últimos 3 anos. Já foi aprovada essa lei, só que a imprensa ainda não percebeu que essa lei pode ser utilizada por lado positivo. Por exemplo, Paulo, você pega aqui na cidade, quantos candidatos a vereador tem? Muitos candidatos... Na região, mais de 2.500. Mais de 2.500. Desses 2.500, tem 10% que eles já exerciam cargo público, ou seja, secretário, assessores. Se essa lei, por analogia, for implantada na região, muitos secretários que foram candidatos não vai poder exercer cargo de confiança. Então, é positivo. Então, nós temos que trazer, tem que aparecer algum vereador e fazer que essa lei seja implantada na prefeitura. Evitaria também muitos secretários ser candidatos só para garantir o convite na gestão seguinte. Então, é positivo. Tudo deu exato, Será que algum vereador vai fazer isso? Eu acredito que vai aparecer um vereador, vai fazer. Com certeza vai aparecer. Quando eu falei da lei que foi aprovada anteriormente no Congresso, que vai passar para o Senado, essa lei, os vereadores têm que prestar atenção, porque é importante. Teve um vereador aqui em Santos, nós não podemos falar o nome, porque é candidato, ele fez uma lei que criou uma polêmica nos servidores públicos, que era, os servidores públicos, quando era designado para um cargo maior, ele recebe e incorpora o dinheiro. Essa lei vai proibir isso, vai proibir. Então, é lei federal. Então, o vereador tem que pegar a lei que fez e falar assim, isso é bom para a nossa cidade. Vai evitar um vereador, um prefeito, ou alguém convidar um funcionário para exercer um cargo lá de superintendente, gestor, não sei de quê, e ter um aumento no salário e depois ele sair e incorporar aquele dinheiro. Então, vai acabar isso aí. O que o pessoal dos vereadores precisa entender, que ele não está aqui só para fazer poda de ave, calça-rua, ele está para fazer uma gestão voltada para o interesse público. Sim. É o que a gente vê isso de alguns, mas não vê isso de todos, né? Em almoço com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, líderes de 7 partidos do bloco do Centrão entregaram nesta quinta-feira uma carta em que manifestam apoio às medidas de ajuste fiscal do governo federal. Entre essas propostas está a que estabelece um teto para gastos da União, estados e municípios. O grupo foi organizado a partir de uma articulação de Eduardo Cunha, na época em que estava no comando da Câmara, e se reuniu com o presidente 3 dias após a cassação do deputado. A estratégia de Temer é assegurar os votos do Centrão, mesmo após a cassação de Cunha, que era o líder do bloco. Eu aproveito até, Max, para saber a sua opinião. Cunha finalmente foi cassado. Essa foi a notícia da semana. Depois teve, lógico, trouxeram logo à tona a questão do Lula e tudo mais. Mas não vamos esquecer, você vem aqui toda sexta-feira, eu queria saber a sua opinião em relação ao Cunha. Era mais do que esperado a saída do Cunha, né? Isso era evidente, principalmente em virtude de todas as articulações que foram feitas. Em relação à pauta e a própria notícia, a manchete, eu acho que a gente está voltando a colocar a política no eixo para fazer política e, sucessivamente a isso, iniciar a toda a retomada econômica que o país necessita. Mas nós não podemos esquecer também, e aí eu acho que é importante, a gente precisa colocar uma situação como essa para que a população reflita do modo geral, que está faltando o Renan. A gente precisa agora ter um empenho em fazer um processo investigativo relacionado ao Renan Calheiros. Só para que a gente tenha uma ideia, o Cunha tinha algo em torno de 4 processos no Supremo Tribunal Federal e o Renan tem 9.
né? Então nós precisamos 9, também... se não 11 já, pelo que eu estou acompanhando. Aí cada dia vai mais, aumentando né? um pouquinho, então mas nós é isso precisamos continuar este processo de avaliação, investigação e talvez limpeza de tudo aquilo que está lá. Então é importante que a gente continue debatendo e mude o canhão. Eu acho que o canhão estava na Dilma, mudou da Dilma, foi para o Cunha, e eu acho que agora, por responsabilidade principalmente da mídia, eu acho que está na hora de apontar também para o Renan Calheiros. O Lula, a gente sabe que uma hora vai aparecer mais coisas, a gente sabe que o Ministério está trabalhando para isso, mas o Renan, na minha opinião, seria o próximo. Mas bola da vez. Seria a bola da vez. A gente comentou isso aqui no programa durante a semana e naquele mesmo dia trouxeram as informações em relação ao Lula, me surpreendeu um pouco. Mas Renan é a bola da vez, não tem dúvida? Olha, se eu seguir o que vocês imaginam, como é que o Ministério Público disse que, como é que era o tema que foi por intuição, não, intuição não, como é que é o nome? Vocês usaram aí, que o Lula usou também. Mas vamos, não esqueci agora a palavra. Se for nessa linha de vocês, eu acho que não vai ficar ninguém. Porque tem Renan, tem o Jucá, tem da direita, tem da esquerda, tem de todos os partidos que estão explorando o processo. O certo mesmo seria fazer eleição diretas para todas as esferas, para senador, deputado federal. Como a Constituição Federal não dá, nós vamos conviver com a imprensa toda semana apresentando algum vilão. Toda semana vai ter um vilão. As revistas especializadas, né, todo final de semana, vai cada vez colocar, ainda mais agora que tem delações premiadas que foram efetuadas e não divulgada ainda o teor das delações. Aí vai trazer à tona mais políticos, mais pessoas envolvidas, e aí o Brasil vai continuar estagnado do jeito que ficou esse tempo. Sobre a matéria, assim, a notícia que nós estamos discutindo, nós temos que tomar cuidado que nenhum político é bobo. Todos os políticos, quando chegam lá, eles têm já um conceito da política. E ninguém faz um pacto com o presidente da República sem ter nada em troca. E aí o que aconteceu esses últimos anos vai continuar acontecendo, ou seja, os caciques políticos, eles dão apoio em troca de cargos públicos. Eu gosto de falar, aqui no Porto de Santos, toda a diretoria da empresa é indicação política. Muitas vezes, quem indica o dirigente da empresa não é da região. Se pelo menos fosse da região e conhecesse a questão do que está indicando, ainda seria aceitável. Assim, eu fico me perguntando, desculpa te interromper, mas assim, por que esse ímpeto e essa necessidade desses políticos, como você mencionou, pela indicação de cargos? É dano que se recebe, a oração de São Francisco. Só conheço, eu não sou religioso, né? Muitos dizem que eu não tenho religião, mas eu conheço só essa frase, é dano que recebe. E tem outra do príncipe Maquiavel, que é dividir para governar, ou seja, cada partido indica um diretor. Então você não tem afinidade. Você está aqui aproveitando o teu programa de audiência da manhã, e todo mundo assiste, principalmente os portuários assistem, que o pessoal que sai da noite, sai de dia, e hoje é difícil o pessoal não ter um aplicativo, não ter uma televisãozinha, um notebook, o termo que vocês quiserem, acompanhando no dia a dia. Quando vai seria polêmico, ficar falando mal de todo mundo. Você tem uma diretoria da empresa dividida, briga entre eles, não concorda em algumas teses, vai ao público externo. A imprensa de Santos faz um papel perfeito que tem que ser elogiável, porque não coloca tudo que sabe, tudo que conhece no dia a dia, que não tem uma imprensa assim, que nem nos outros países tem. Não sei se a Folha faz isso, muito, divulga sempre notícia ruim. A imprensa de Santos não noticia. Jornalismo investigativo. Não tem. Porque você saiu uma matéria na Folha de São Paulo, no Jornal Valor, no Estado de São Paulo está tentando investigar por outro ângulo, uma confusão, uma crise numa reunião de diretoria. A imprensa de Santos só noticiou por alto. Mas o enredo da briga, ninguém disse. Então, isso acontece por quê? Porque um deputado indica um diretor de uma área, o outro diretor indica da outra, então o diretor não tem a questão de
depender do presidente. O presidente tem que chegar, ele falar, mesmo que você não concorda, você discute, mas acata. Eles não, cada um tem voo próprio. Cada partido, cada deputado manda mais do que o quer mandar mais do que o outro. Um dia nós vamos acabar com isso. É meu medo do Temer, e o Temer é um cara dependente dele estar lá por acidente de percurso, não vou dizer o nome de golpista, senão porque o pessoal da Baixada Santista não gosta, mas ele é especializado em articular, em mobilizar e organizar os parlamentares. Ele foi, não é à toa que ele é o presidente do maior partido que tem no Brasil. Então, é meu medo que os partidos vão fechar apoio ao governo e vai ter algo em troca. E ninguém duvide que vão continuar colocando pessoas em cargos públicos com interesse para a eleição 2018. A gente sabe que isso é o que mais acontece. Né? E aí eu gostaria de voltar no exemplo, eu gostei do exemplo, qual é o nome do santo mesmo, querido? São Francisco. Pô, já vi que ele não... Que é ele que é o dando que se recebe, né? Eu gosto de tocar muito nesse assunto, até porque esse foi o modelo que... acabou dando acesso, né, e início ao todo o processo da Lava Jato, que é o modelo mais ou menos do São Francisco do Santo que a gente disse aí, que é o dando que se recebe. E aí eu fico me perguntando, e também gostaria de saber a tua opinião, Quirino, porque se nós continuarmos de alguma forma com o mesmo modelo, teremos mais do mesmo. Então, por isso que mais uma vez eu venho ressaltar de que é importante que essas indicações partidárias, principalmente para o board das companhias, que são os processos diretivos e de presidência, eles não sejam indicações políticas, elas sejam indicações profissionais, regulamentadas de acordo com a capacidade da pessoa. E aí nós possamos, através disso, acabar com este ditado do Santo Francisco, São Francisco, que é o dando que se recebe. Estou certo ou não, Francisco? Desculpa aí, vamos fazer a menina fugir. Eu quero voltar com o assunto de dragagem. Então vamos lá. Então, nós já estamos acostumados, querido. Toda sexta-feira começamos com a pauta grande. O programa fica mais descontraído na sexta-feira, embora a gente fale sobre assuntos importantes do Porto. Não, eu vou seguir a pauta aqui. Vai seguir a pauta? Vou seguir a pauta, eu vou preparar. Vou fazer a pergunta que eu quero saber a sua opinião, Max. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se mostrou favorável à concessão, privatização da dragagem do Porto de Santos. Eu acho que é um processo que deve passar por uma concessão, principalmente que essa concessão venha a ser concebida, né, fazendo a redundância, por um período que seja um período satisfatório, algo em torno de 5, 10 anos, para que haja uma avaliação também de investimento a isso, para que venha atrair principalmente a iniciativa privada. Por que eu digo isso? Porque hoje a dragagem, como a gente vem discutindo já há 1 ano e meio esse processo, chegando quase a 2 anos, é um tipo de serviço de extrema importância para o Porto, e nós não podemos ficar refém de toda esta situação em virtude de um processo extremamente burocrático, demorado e totalmente engessado, que é a contratação através das licitações que são publicadas hoje e falada e principalmente comentada com bastante propriedade pelo Quirino. Então, eu creio que o fato de você poder fazer uma concessão bastante responsável por uma empresa que tenha capacidade em exercer esse serviço, venha definitivamente acabar e cercear esse problema que nós temos hoje no maior porto da América Latina. Além da dragagem, os portos também estão nos planos de concessão e privatização, né, do governo Temer. Eu não concordo. Deixa eu dizer o seguinte, por isso que os opostos se atraem. Vamos lá. O companheiro é um cara técnico, você pode ver, consultor, ele é um cara altamente preparado. Eu sou igual o Lula, eu estudei um pouco mais do que o Lula, mas sou igual ao Lula, assim, nordestino, corintiano. Só que eu não fui presidente porque eu tenho 5 dedos aí. Mas deixa eu contar uma história. Contar uma historinha para vocês. A história não pode também o futuro jogar o passado fora. O Porto de Santos tem mais de 100 anos. Sabe quem fazia a dragagem? A Companhia Doca de Santos. Nunca teve esse problema. Vocês nunca viram na imprensa dizer que não fazia a dragagem. Nunca ouviram dizer isso. E fizemos. A Companhia Doca de Santos fez a dragagem muitos anos e bem feito. Em 1980, esse modelo que está sendo reeditado pelo Michel Temer,
que é um modelo liberal, que tem que ter tudo privado, fez com que a Codesp, na época, deixasse de fazer a dragagem e passasse a fazer privado, contratado através de licitação. Para vocês entenderem, nos primeiros anos, a mesma draga que era da Codesp foi utilizada pela empresa que ganhou a dragagem. E nunca foi feito de forma que contemplasse a operação portuária. Nunca atingiu o limite do calado. Não existe 30 empresas para fazer dragagem, só existe 2 ou 3. E nenhuma delas vai resolver o problema da dragagem do Porto Santo. O que nós teríamos que discutir, e para mim não é surpresa, o ministro da Casa Civil defender essa tese, porque ele já foi governo, ele já foi ministro do Transporte e já teve ingerência na Codesp, inclusive, com tudo que está sendo apurado, ele também praticou igual. Não mudou nada. Não mudou, porque o sistema político é o mesmo, que nós defendemos. Eu defendo até, e foi um empresário que participou do Export no Guarujá, em 2013, que usou a tribuna e disse que deveria retornar para a Codesp. Não foi um trabalhador, foi um empresário. Mas o poder econômico não quer empresa pública. Ele defende que seja tudo privado, porque nem está defendendo o porto privado. Por que está defendendo o porto privado? Porque os 3 grupos, Mantelli e o Sopesp, defendem revisão da Lei 12.815. E todo mundo sabe, quando eu revelei, só vai atingir os mais fracos. Você só tem 2 empresários portuários de Santos, que é o dono da empresa. Os demais terminais é tudo pessoas empregadas. Eles andam de terno, gravata, carro bonito, porque eles têm verba de representação, mas são empregados. Você tem, já aconteceu, e a imprensa não divulgar isso com muita ênfase, de perder o emprego, ser desonerado, sair e depois fica procurando emprego. Então já aconteceu isso. Então os empresários do porto são testa de ferro, não são donos das empresas. Só tem 2 que é dono. E esses 2 que são donos passam o diabo na mão dos grandes poderes econômicos. Porque quem domina o porto é os armadores. Os armadores é dono do terminal, dono do navio e negocia o preço da carga. Esses operadores de Santos, que tem potencial muito grande, é prejudicado. Nós temos que rediscutir o modelo portuário no seu todo, não só na questão de privatizar Quirino, as companhias. Se você me permitir, a gente fala aí muito de modelo portuário, e aí principalmente quando a gente fala de concessão, a concessão, ela não pura e simplesmente, ela pode ser privada, ela pode ser também privada, mas também em conjunto com a iniciativa pública. Principalmente porque é um dos modelos mais responsáveis, porque a iniciativa pública vem a desenvolver o papel de fiscalização. O que nós falamos aí, principalmente em relação ao que já foi elaborado em relação às concessões nos últimos governos, é porque as concessões eram feitas com a iniciativa privada, com órgãos ou agências do governo totalmente falidas, como foi a concessão dos aeroportos. Então, assim, você trazia agências para dentro do modelo que eram agências falidas e que não davam sustentação ao negócio. Principalmente quando a gente fala da relação capital-trabalho, e aí isso é uma relação delas, o capitalismo por si só, ele precisa gerar lucros. E nós temos que tirar esta percepção, principalmente no cenário nacional, no nosso país, de que lucro é um problema, de que lucro é um erro. Eu tive, aí você está falando em relação à questão técnica, em Rotterdam recentemente, até porque a nossa companhia é uma subsidiária que fez toda a parte de automação em Rotterdam, e Rotterdam tem um modelo político, econômico, onde ela fortalece cada vez mais o capital, para que o capital gere trabalho, para que o trabalho fortaleça a economia e para que você tenha sustentabilidade. Então esse ciclo, essa matemática, ela não muda em nenhum lugar do mundo e não pode ser diferente aqui. Nós testamos um modelo há 20 anos atrás, onde a gestão política era muito focada no empresariado. Eu tenho que concordar com isso. Isso é uma verdade absoluta. Nos últimos 13 anos, nós tivemos uma gestão muito focada no empregado e não dando espaço
ao empresariado. Então eu acho que a partir de agora nós temos que testar um novo modelo. Nós temos que testar um modelo que venha a dar o equilíbrio para essas duas relações. E honestamente, no meu ponto de vista, o papel do sindicato hoje, ou dos sindicatos, é de suma importância nesse sentido. Nós tivemos aqui o Marcos Sanches, o presidente do Sindicato dos Conferentes, e ele falou isso com bastante propriedade, que o sindicato hoje tem que se aproximar cada vez mais do empresariado a fim de construir essa relação. E quando eu vejo o Quirino me dizendo também aqui no primeiro bloco de que está muito próximo ao empresariado, eu acho que isso é de suma importância. Isso só fortalece a relação no Porto. Temos 2 minutos para encerrar o programa. Eu queria saber, queria a consideração final de vocês. Concorda com tudo o que o Max falou no bloco anterior? Eu concordo, sabe por quê? Porque nós defendemos linha diferente, mas nosso objetivo é o mesmo. É que tenha criação de emprego, mais possibilidade de renovação, qualificação dos trabalhadores, independente do lado que nós estamos. Mas eu concordo. Os sindicatos também têm diferença. Tem uns que defendem que seja tudo privado, outros que seja tudo estatais. Isso faz parte do debate. Max, suas considerações finais. Considerações finais. Quirino, precisamos de mais um round, né? Precisamos de mais um programa. Tem que voltar aqui. Tem que voltar aqui. A gente tem muita coisa para falar do capacitação, precisamos falar de muita coisa que é importante para o Porto. E eu acho, e esse é o meu entendimento, que é isso que vai fazer o processo de transformação. Colocar pessoas que tenham capacidade e habilidade para discutir os assuntos, para fazer voz, principalmente a essa sociedade portuária, para que essa sociedade também faça um movimento em benefício do nosso porto. Nós temos o maior porto da América Latina. A gente precisa de um espaço como esse, por isso que parece que sexta-feira o programa tem 30 minutos ao invés de 1 hora. A sensação que a gente fica aqui é essa. Tem muito o que se debater, tem muito o que se discutir e sexta-feira a gente abre esse espaço, por isso a importância desse programa nesse dia de hoje. O Bom Dia Baixada fica por aqui, quero agradecer, Cirino, a sua presença e já fica um próximo convite, porque a gente tem muito a falar ainda do Sintaporte. Max, obrigado por estar sempre aqui toda sexta-feira. Bom Dia Baixada fica por aqui, para você um excelente fim de semana. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te encontro na segunda-feira, às 8h05 da manhã. Até lá!